Olá, meus queridos, tudo bom? A nossa Létio Divina desta semana, que continua no livro de Eclesiastes, chama a atenção para uma questão muito importante, que nós não devemos roubar, não devemos defraudar. Primeiro, não devemos defraudar a Deus. Segundo, não devemos defraudar aos outros. Terceiro, não devemos defraudar a nós mesmos. É isso que chama a atenção o capítulo 5 deste livro, e eu quero ler 2 versículos para a nossa breve Létio Divina. Se ouvires opressão de pobres e a perversão violenta do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso, pois quem está em posição elevada tem um superior sobre ele, e sobre ambos há outros em posição mais elevada. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Primeiro aqui chama a atenção que nós devemos, sempre que vir a opressão sobre os pobres, pensar sobre isso, refletir sobre isso. Se essa opressão é praticada por nós mesmos ou é praticada por alguém que nós conhecemos, nós devemos ter posição muito claras a esse respeito, e as posições que nós devemos ter são as posições que Deus toma nessas questões, que é sempre em favor daquele que é oprimido, daquele que sofre. Ainda diz mais, que também pode haver perversão da justiça. Quantas vezes que a justiça é pervertida? Nós podemos sempre nos perguntar quando é que a justiça é justa. Aqui diz então que nós não devemos nos surpreender com isso, porque isso, de certa forma, está no cotidiano de um mundo mergulhado no pecado, de um mundo que anda distante da palavra de Deus. Por fim, o texto diz que o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. A terra, na verdade, a terra é de Deus. Aquele que usa a terra, todos nós apenas temos a terra para o nosso usufruto. Muito embora muitas pessoas tenham uma carta, um documento, uma escritura que comprova a propriedade da terra, mas na verdade o proprietário é Deus, e dela nós devemos cuidar da melhor maneira possível, porque nós somos os gerentes, os mordomos da obra de Deus aqui na terra, que é a sua própria terra. E diz mais, que o proveito da terra é para todos, não é só para um pequeno grupo, não é só para o agronegócio, não é só para os grandes proprietários de terra que produzem e produzem e produzem. A terra é de todos e deve ser usada para o proveito de todos. Quando nós não praticamos isso, esse texto de Eclesiastes diz que nós estamos roubando, que nós estamos defraudando as outras pessoas. Por isso que nós não compreendemos como um mundo, uma terra tão rica como a nossa, dezenas de milhares de pessoas passem fome, passem necessidade, enquanto isso, o poder usando e abusando para especulação financeira, para que uns possam ganhar milhões e milhões e milhões às custas de pessoas pobres e sempre mais pobres. Sempre que nós vemos o mundo em conflito, a sociedade em conflito, sempre que nós vemos as grandes empresas, os bancos tendo problemas na sua economia, a primeira coisa que essas pessoas fazem é demitir, demissão em massa. Então nós temos uma sociedade profundamente idólatra, que adora o Deus do dinheiro, adora Mamon, adora o Deus do poder e, com isso, não tem o menor escrúpulo de sacrificar vidas humanas, famílias inteiras, pais, mães e filhos, em nome do lucro desmedido. Esse texto nos diz que a terra é para o proveito de todos, até o rei se serve do campo. Do rei àquele mais simples, todos então devem aproveitar da obra de Deus de maneira o mais igualitária e equânime possível. Esse texto então de Eclesiastes, o capítulo 5, que nós, seguindo aquela linha de Wisby, demos o título de Pega Ladrão, esse texto nos lembra, esse capítulo nos lembra
que nós não devemos defraudar a Deus, não devemos roubar nem defraudar o nosso semelhante e nem muito menos a nós mesmos. E devemos praticar a justiça. Isso que nós devemos fazer. Um grande abraço e nós nos encontraremos novamente em nossa Létio Divina. Deus o abençoe.